Beleza, chegamos a mais um episódio do Pais em Casa, né? Episódio, o número eu já não lembro qual, acho que 5 ou 6, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Pedro Souza, né, advogado, né, um dos sócios da ZNS Advogados Associados, que é um escritório de advocacia aqui de Lajeado, especializado em algumas áreas jurídicas, entre elas principalmente a área de gestão e de assessoria empresarial, que vai ser a vertical que a gente vai conversar um pouco mais sobre hoje, só conversar um pouco mais com ele aqui na questão do Pais em Casa sobre, né, o atual momento, a conjuntura do mercado, a pandemia e toda a crise econômica consequente, né, e a importância de ter uma boa assessoria empresarial, digamos assim, e como conduzir-se, né, como conduzir, melhor dizendo, né, a empresa e tomar as decisões dentro desse ambiente de mercado criado. Pedro, primeiramente, antes de começarmos a conversar de fato, né, te dou as boas-vindas e agradeço aí a tua presença e estar disposto aí a gravar com nós um episódio do Pais em Casa. Eu que agradeço, Patrick, o convite, está sempre participando aí das coisas da paz e vamos lá. Beleza. Então, para começar, Pedro, uma das coisas que a gente mais vê no mercado, né, em matérias jornalísticas, né, em coberturas, de modo geral, né, a crise econômica, que é uma das principais, digamos, consequências da pandemia de saúde mundial que está assolando o mundo, né, não dá para nem dizer no passado, porque ainda é muito vigente a situação do coronavírus. Né, mas a crise econômica, então, é umas consequências mais, digamos, cruéis para o mercado, porque está impactando empresas de segmentos diversos, né, empresários de tamanhos diferentes, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, profissionais liberais, todo mundo que gira a roda da economia está sendo impactado de alguma forma pela crise econômica. Dentro desse âmbito, desse ambiente da crise econômica e da assessoria empresarial que vocês prestam, que tu compartilhasse um pouco com nós, assim, quais seriam as melhores práticas, como movimentar-se, né, como as empresas podem lidar, por exemplo, com renegociação de dívidas, né, relacionamento com fornecedores, etc. e tal, que agora que exige essa necessidade, essa sensibilidade, né, e mais do que nunca desse relacionamento transparente entre todo mundo envolvido numa operação comercial, né, numa operação empresarial. Compartilha com nós um pouco aí na tua visão, na tua expertise, como é que seriam as melhores tomadas de decisões, digamos, que o empresário, né, algum profissional do mercado possa tomar em meio a uma crise econômica que ele não tem escolha participar ou não participar. Ele está no meio dela, né? O que a gente percebeu é que não é o momento para simplesmente sair processando todo mundo que descumpre alguma obrigação contratual contigo, tá? O judiciário ele está bem mais devagar nesse momento, então simplesmente entrar com o processo as coisas não vão andar, isso vai tudo acumular e logo aí na frente se prevê que vai vir uma avalanche de processos de todas as áreas, recuperação judicial, cobranças, moratórias, um monte de demissões que certamente vão virar ações na Justiça do Trabalho. Então, a palavra para o momento é mediação. Tá? A gente tem que buscar mediar os conflitos, resolver tudo extrajudicial, tá? Eu acredito que aquele devedor que ele não te responde, não te atende, não te dá nenhuma satisfação, esse cara não se aplica para o que a gente vai conversar, porque ele não quer se ajudar. Agora, se alguém simplesmente venceu a parcela que tinha contigo, entre em contato e renegocia com ele. Pergunta, ó, tu quer que eu estenda mais uns dias o boleto? Tu quer reparcelar? Tu quer diminuir o valor? O que tu quer fazer? Como é que fica bom para ti? Porque assim como ele te deixou para trás, tu também pode estar deixando alguma coisa para trás, algum aluguel, alguma outra obrigação que tu tenha, e tu também gostaria que essa pessoa fosse mais flexível. Então é um momento para a gente ser flexível, sentar na mesa e negociar tudo, não simplesmente jogar tudo para o jurídico, sair cobrando, ou empresa de cobrança, enfim. Bem como para quem está deixando coisas para trás, vale a mesma coisa. Não some, avisa que tu vai deixar aquilo vencer, avisa que tu não vai conseguir pagar, pede para renegociar, porque se tu simplesmente não dá resposta mais, isso vai criar um estresse isso é a maior causa de processos judiciais, né? Quando tu demite alguém mal, esse cara muito provavelmente vai te processar. Quando tu resolve as coisas com calma, dificilmente isso virá um processo, e não é nem pelo valor. Às vezes alguém entra com uma ação contra outra pessoa mais pela incomodação que gerou do que pelo valor que está em aberto. Então, eu diria que o que a gente percebeu é que, tendo em vista o que está para vir, o momento é de calma e tentar todo mundo se ajudar. Perfeito.
E, seguindo já essa linha de raciocínio que tu trouxe para nós aqui na questão toda, a gente tem, tu comentou muito sobre a questão da mediação, né? O relacionamento, na verdade, é o pilar principal em meio a uma crise onde está todo mundo, digamos, tenso, nervoso, talvez estressado, mas principalmente está todo mundo cercado de perguntas, né? Mais perguntas do que respostas hoje a gente tem, porque a gente vive uma especulação de futuro, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, porque ninguém está sabendo para onde essa pandemia vai caminhar, ela não está controlada, então ela está numa situação totalmente ainda de incógnitas para o empresário. Na tua visão, e acompanhado da visão jurídica, como é que tu vê o atual o atual momento de mercado para o setor empresarial, para o setor empresário, né, principalmente comercial, no sentido de varejo, que é um dos segmentos mais atingidos, digamos, pela crise, porque tem muita questão do abre e fecha, né? Como pode-se conduzir-se dentro do setor comercial a relação dele com fornecedores, empregados, funcionários, aluguel, por exemplo, tendo visto que o empresário está precisando ter um jogo de cintura por decisões governamentais, né? A gente aqui jamais vai entrar no mérito, no caso, se elas são corretas ou incorretas, a gente não vai entrar no âmbito da política, né? Mas, assim, na questão, o governo decide, fecha, o empresário tem que fechar. Como ele pode se portar, se posicionar e como é que ele pode conduzir as decisões dele dentro do setor de mercado em virtude que ele está, digamos, submetido a decisões de terceiros. Então ele não está tendo autoridade sobre a empresa dele, sobre como conduzir, porque ele precisa respeitar, seja por orientações de saúde, né, da OMS, seja por orientações governamentais, etc e tal, ele precisa tocar o negócio dele, digamos, com decisões não atreladas por ele, né? Como, na tua visão, ele pode tomar as melhores decisões para que sejam corretas e que não lá na frente ele faça algo que vai prejudicar ele no médio e longo prazo, etc e tal? O que a gente percebeu é que começou um movimento para ir contra aquela cultura de deixar tudo para depois e tudo andando sozinho. No Brasil, a gente não tem a cultura de prevenção, e isso, quando começou a estourar esses principais problemas da economia, a gente percebeu que as pessoas, como não sabiam o que viria depois e se estaria aberto para continuar, buscou todas as orientações antes de fazer qualquer coisa. Buscou entender, eu me enquadro no decreto, eu posso abrir ou não posso abrir? A minha atividade é essencial mesmo ou não é tanto assim? Então, eu acredito que as empresas buscaram e vão cada vez buscar mais se prevenir, se preparar antes de tomar as decisões com toda a equipe e em todas as partes, né? Tu, da área de marketing, vai saber. Eles buscaram entender melhor como funciona o marketing digital, o e-commerce, tudo isso antes de lançar o projeto, para se adaptar bem a como está antes de fazer, o que normalmente se fazia ao contrário. Primeiro se fazia e depois via se dava certo ou não, né? Então, eu acredito que essa questão da prevenção, de fazer tudo com calma antes, e entender que o tempo não é tudo, às vezes é melhor fazer uma coisa devagar e sólida do que simplesmente fazer e depois se queimar. Eu acredito que isso é uma coisa que vai ficar. Perfeito, muito bem colocado. E na área do âmbito jurídico, o que tu percebeu de mudanças nos processos? Assim, sendo sincero, sem minha palavra, a gente sabe que a fama do processo jurídico no Brasil é de que ele é lento, burocrático, e às vezes é mais fácil não fazer coisa do que fazer, que dá mais dor de cabeça. O processo do que. O processo do processo judicial, digamos assim, dá mais dor de cabeça às vezes do que o que motivou ele a acontecer, né? O que tu percebeu de principais mudanças e que tu acredita que seja, digamos, evoluções que a gente vai me enrolei aqui, perceber no âmbito da condução jurídica brasileira em virtude de movimentos que foram feitos agora na pandemia que talvez venham para ficar, enfim, melhores dinâmicas, digitalizar mais processos. O que tu percebeu que mudou já e o que está mudando e o que tu vê para amanhã que talvez melhore para todo mundo, inclusive para quem, digamos, é cliente dos jurídicos, né? Além dos profissionais que atuam diretamente. Primeiro que, como as audiências todas ficaram suspensas por questão de aglomeração, passou a se fazer audiências por videoconferência. E se percebeu que tem tanta validade e eficácia quanto a audiência presencial. Então, eu acredito que, principalmente para grandes centros, isso é uma coisa que vai ficar, porque tu perde uma tarde inteira por causa de uma audiência. Ir até o fórum, ficar lá, a coisa atrasa, se prolonga, volta para o escritório e já foi 3, 4, 5 horas, né? Isso é uma coisa que eu acredito que vai ficar. Outra coisa é que os processos físicos,
que estavam todos parados no fórum, porque não se podia entrar no fórum, os advogados foram chamados para fazer carga e digitalizar e lançar no sistema virtual para que o processo fosse andando, porque no virtual os servidores estão em casa. Então, essa questão da tecnologia no judiciário, eu acredito que é uma coisa que veio e vai ficar, bem como para os escritórios entrarem e ficarem na internet, fazerem reuniões com clientes por videoconferência, terem novos clientes captados pela internet e mesmo sem conhecer pessoalmente ter o contrato fechado. E conectando com a primeira pergunta, tem um projeto de lei que veio para regulamentar uma audiência de mediação antes do processo judicial nos escritórios dos advogados, que é uma coisa que a gente vê nos filmes, mas que no Brasil não existia nenhuma regulamentação, não era obrigatório, simplesmente não tinha tanta validade assim, e é algo que está vindo, para que antes de entrar com a ação, os advogados tenham uma norma e como fazer uma audiência no seu escritório para tentar resolver as coisas sem entrar no judiciário. Então, eu acho que a tecnologia no judiciário e no jurídico é uma coisa que vai cada vez aumentar numa escala exponencial. Seria correto afirmar que, infelizmente, porque ninguém gostaria de uma pandemia, mas foi necessária uma pandemia para que o processo de transformação digital no judiciário fosse posto em prática e parasse de ser postergado? Sim, porque é um meio muito conservador e parece que se gosta dessa coisa conservadora, lenta e antiga. Parece que se tem um apreço por isso, em não inovar. E se viu numa situação que era ou isso ou não fazer nada, e não fazer nada é sempre impossível. Então, tiveram que se curvar e quem sai na frente está sempre na frente. Né? Vai pelo amor ou pela dor, no caso. Né? Exatamente. Infelizmente, fomos por uma dor coletiva e mundial, né? Mas que isso dê frutos positivos dentro de tudo isso, né? Pedro, brigadão aí pela tua presença, trocar essa ideia com nós aí em mais um episódio de Paz em Casa. Né? Te agradeço a tua disposição e teu tempo disponível aí para trocar essa ideia conosco, que com certeza vai ajudar aí a quem está passando por uma crise econômica em meio à crise de saúde, né, que o Brasil vivencia. Sem falar na crise política, que o Brasil não é para amadores, né? Então a gente não consegue ter só uma crise, tem que ter tudo no plural, né? Crises. Brigadão aí, Pedro, pela disposição de trocar essa ideia com nós no Paz em Casa hoje, né? E agradeço a contribuição de conteúdo que tu trouxe para nós. Eu que agradeço o convite, Patrick, parabéns aí sempre pela paz, está inovando e sempre não ficando parado. Show de bola, brigadão e um grande abraço.